Boa tarde, meus amigos espectadores. É uma alegria grande estar aqui com vocês, mais uma vez, nessa tarde de sábado, para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Eu sou o William Ribeiro e hoje aqui, recebendo o nosso grande amigo Eugênio de Pedro Leopoldo, do Grupo Meimei, que vai estar hoje aí com a gente durante o programa, fazendo algumas reflexões aí a respeito de Chico Xavier, da sua cidade natal, Pedro Leopoldo. Vamos falar um pouquinho das obras, dos livros, Registros Imortais. E no decorrer do programa, a gente vai estar abordando aí vários assuntos muito aprofundados dentro desse tema. Lembramos que estamos ao vivo aqui dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. É importante, como sempre falamos, a participação de vocês. Podem mandar perguntas, dúvidas, comentários, que podem ser através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, através do nosso WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Ou também podem deixar essas perguntas na rede ou na radiobrasilespírita.com.br. Podem anotar com calma, vai estar passando aqui na sua tela. Lembramos também que o nosso programa ele tem uma proposta universalista. A gente está sempre aqui refletindo, falando a respeito de filosofia, religião, ciência, em especial a doutrina espírita. Somos espíritos e nos aproximarmos dessa nossa realidade auxilia, nos ajuda a deixarmos mais sutil essa nossa estada aqui em Terra. Na semana passada, por coincidência ou não, nós tivemos um programa falando a respeito de obsessão e auto-obsessão. Aqui com a nossa amiga Aninha, estávamos aí refletindo a respeito desse tema, falando da importância de estarmos atentos, né, no nosso dia a dia para esse caso da obsessão. Hoje vamos dar sequência, vamos continuar falando a respeito disso aí, temos muito assunto para poder abordarmos no programa de hoje. Tema do programa de hoje, Chico Xavier, Pedro Leopoldo, o Grupo Meimei. Vamos estar abordando vários assuntos, né? A fundação do Grupo Meimei, o porquê, a necessidade, né, que naquele momento Chico teve essa iniciativa, a importância desse atendimento, né, aos nossos irmãos já no plano, já desencarnados, a importância da cidade Pedro Leopoldo hoje, nos nossos dias, na nossa convivência, as energias que pairam por ali. Falávamos há pouco que a espiritualidade reuniu ali em Pedro Leopoldo vários espíritos de luz e essas energias continuam. A gente vai estar abordando todos esses assuntos aqui. Fiquem à vontade para poder participar. Não é isso? Seja bem-vindo, meu amigo Eugênio. Obrigado. Bom ter você aqui no nosso programa hoje. Eu que agradeço. Visitando o Rio de Janeiro, né? Visitando o Rio e com essa grande oportunidade aqui nos estúdios. Um abraço a todos os ouvintes. Que a gente possa fazer boas reflexões juntos aqui. Hoje o tema é muito bom. Nós, Eugênio, aqui, nós sempre falamos da importância de sabermos, de termos o conhecimento de quem somos, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, quais os nossos propósitos aqui em Terra. E sempre abordamos os ensinamentos, a vivência de Chico Xavier entre nós aqui na Terra. Chico Xavier nos deixou não a parte intelectual da coisa, apesar das inúmeras obras, né, tão importantes aí para toda a humanidade, mas o mais importante, eu acho que a ênfase aí na essência dessa estada de Chico Xavier entre nós é o que ele vivenciou tudo isso, né? O amor ao próximo, a amizade. Chico Xavier literalmente viveu em prol do outro, né? Ele saía de si e ia para o outro, né? Paciência, tolerância, amizade, harmonia. Ele se dedicava literalmente a isso. Então,
Daí a importância de estarmos próximos às suas obras, né? O que ele fez no seu dia a dia, o homem Chico Xavier, o médium Chico Xavier, né? A pessoa Chico Xavier. E nada melhor do que você para dar para a gente aí um overview disso tudo, porque, né, viveu ali, conviveu nesse tempo aí de Chico. É um olhar que a gente traz, né? A vida de Chico, ela tem vários olhares e todos bem aproveitados. Você falando aí sobre a parte intelectual do trabalho de Chico, eu acho que são leis divinas que ele trouxe para a gente através da sua obra, que Deus sempre nos envia as orientações em cada época pelos médiuns, e ele foi um grande médium do século passado, desse século e do futuro. Né? E eu falo sempre que Francisco Cândido Xavier foi esse médium, mas ele escreveu outra história, a história de Chico Xavier, né? Que ele se tornou Chico Xavier. Deixou bem registrado isso, né? Bem registrado a sua história também pessoal, que é do exemplo, que é da dedicação, né? Que é do conhecimento realmente íntimo daquilo que ele escreveu. Kardec falava sempre para a gente olhar isso, né? Os verdadeiros médiuns ou profetas, primeira coisa que a gente deve ver se eles estão praticando aquilo que trazem. Sai do intelecto e vai para a ação, né? Tem uma frase de São Francisco Xavier que ele diz o seguinte: faça, depois use das palavras. Né? Ou seja, anda que eu quero te ver, quero ver o exemplo, quero ver fazendo. Primeiro, e ele conseguiu fazer isso, né? Com toda humildade, com toda sabedoria, e deixou para a gente, além do legado dos seus livros, mais de 500 livros, o seu exemplo, né? Isso é que vai ficar para gerações. É o que perpetua o nome dele, né? A obra já é. A obra já é perpetuada, já é reconhecida desde o seu primeiro livro, né, publicado, já foi reconhecido. Agora, a obra dele já é reconhecida. Agora, o homem Chico Xavier também foi reconhecido. E é uma obra bem marcante, né? A vida Chico Xavier. A vida de Chico Xavier, com tudo que ele passou e o que ele conseguiu realizar. Isso eu acho que é um exemplo para a gente ver as possibilidades que o espírito imortal tem de realizar, quando realmente se dedica ao que veio fazer aqui, né? Quando exatamente. A consciência já elevada no propósito, né, do que deveria fazer aqui, né? E conta pra gente como é que começou isso tudo, um pouquinho lá de trás, de Pedro Leopoldo. Olha, a história do Chico, ela é bem conhecida, né? Depois também que trouxe o filme Chico Xavier, conhecemos uma parte, né, muito sucintamente. Mas o trabalho de Chico, ele começa aos 17 anos, vamos falar do trabalho dele na doutrina, né? Sem falar da infância, de tudo mais. É um trabalho que despertou imediatamente, né, no seu primeiro contato, através da obsessão, que até é o tema que a gente fala muito, da sua irmã. E esse contato com o casal Perazzo, que eram espíritas, né, identificaram essa mediunidade de Chico aos 17 anos. Chico católico, eu até brinco muito que Chico é o único espírita que recebeu autorização do padre, Sebastião Scarzeno, para que fosse espírita, se aquilo o fazia sentir bem, devido à própria confiança que Chico já tinha inspirado nesse sacerdote. E eram amigos, né? Eram amigos, e ele autorizou Chico aí. Só pediu a ele que não esquecesse de Nossa Senhora, e assim Chico fez, né? Dedicou-se ao trabalho, a gente vê que ele começou um trabalho com alguns amigos, e ele narra depois que algum tempo ele estava sozinho, estudando o Evangelho no local em que ele tinha dedicado as reuniões mediúnicas, né, as reuniões públicas. E ele continua o seu trabalho perseverante, e em 31 ele finaliza o livro Parnaso de Além Túmulo, que tem um significado muito grande. Não é um livro assim tão lido, mas na época, né, ele foi o atestado da mediunidade de Chico Xavier. Porque Chico, um menino pobre, pouca cultura, né, do interior de Minas Gerais, não conhecido, o espiritismo não é o espiritismo que hoje nós conhecemos, né? E ele conseguiu escrever aqueles poemas que constam no Parnaso de Além Túmulo, que a primeira edição constava de 55 poemas de poetas luso-brasileiros.
Lembrando, então, Eugênio, sem querer te interromper, nós fizemos até um programa a respeito aqui, e lembrando bem que nessa época, Chico, apesar de não ter, né, nenhuma instrução, quarta série, não tinha, ali ele falava de poetas, de escritores do mundo, né? E não tinha acesso a nada, não tinha uma biblioteca, não tinha uma... Hoje, como o acesso que a gente tem pela internet, né? Não tinha recurso algum, nenhum, né? E nem o... Chico, até nesse livro, o que ele fala desse livro? Se ninguém acreditar na minha mediunidade, eu sou obrigado a acreditar. Porque... Então, onde eu ia tirar tanta coisa, né? E ali também os poetas, como você diz, todos eram poetas conhecidos, que atestaram o conteúdo, o estilo, né? Esse livro foi examinado por Humberto de Campos, ainda encarnado, em 32, em que ele não era espírita, não conhecia a doutrina, ele avaliou a obra, não o médium. O que ele atesta? Que fugiria a responsabilidade de consciência dele de não atestar que aqueles poemas eram escritos pelos poetas que o assinaram. Ele não sabia como. Ele era membro da Academia Brasileira de Letras. Então, por quê? Era uma necessidade realmente de trazer a público o Chico Xavier, né, como um atestado fidedigno da sua obra, o que gerou até um processo depois, né? Que a família requisita os direitos autorais e, quer dizer, não foi possível atestar, porque senão teria que atestar a imortalidade da alma, né? O sábio advogado, o Timpone, que conseguiu, Miguel Timpone, que fez essa defesa. E Chico continua a sua tarefa. E é interessante que em 32, que lança o Parnaso, era um livro pronto, os testes que todos nós passamos. Ele não conhecia Emmanuel ainda. Essa época ainda não. Quando o livro estava pronto, ia ser lançado no início de 32, ele avista Emmanuel no açude em Pedro Leopoldo. Aí que Emmanuel fala que teria uma obra junto com ele. Ele já tinha dado os testemunhos nesses 4 anos, né, de quem seria ele. Tanto é que no prefácio do Parnaso, Palavras Minhas, que ele escreve, ele fala que a fé que tornou inabalável queria levá-lo até os fins dos dias, né? E que ele não estava a público para se projetar, mas para cumprir uma tarefa. E o Vantuil de Freitas, que foi o presidente da FEB, foi o grande amigo que possibilitou esse trabalho. A partir daí, desse digamos, boom, né? Que teve o Parnaso, levou uma repórter carioca, o Clementino de Alencar, a fazer uma reportagem investigativa com Chico, em Pedro Leopoldo. Em 1935, ele passou 3 meses em Pedro Leopoldo, foi autorizado por Emmanuel e acompanhou Chico. E quem quiser ver um pouco mais de Chico em Pedro Leopoldo, leia esse livro, que foi editado depois, com as reportagens, chama Notáveis Reportagens com Clementino de Alencar. E esse repórter ele foi muito fiel ao que ele viu de Chico. Então a gente vê a mediunidade de Chico como era, não eram os sofredores que procuravam Chico, eram os intelectuais, eram os advogados, juízes, médicos, a ciência ainda, nós estamos falando de 35, a ciência é muito distante do que nós conhecemos hoje. Então lá tem tratados científicos nesse livro de grande valor, né, para aqueles profissionais da época que iam buscar. E ali essa foi um atestado da mediunidade de Chico, por quê? Todos assinavam as folhas antes de fazer as perguntas. Depois Chico, através de Emmanuel, né? Através de Chico, Emmanuel respondia. Então foi um trabalho também que projetou muito Chico fora de Pedro Leopoldo e de Minas Gerais. Ele ficou conhecido no Brasil inteiro. E foi a partir dessa época que surge o Correio, né? Ele tinha um quarto chamado Correio, em que as correspondências chegavam e ele respondia a todos. Aí que Chico se torna conhecido, apesar da sua inibição, de querer se ocultar, mas em prol da doutrina do trabalho que deveria realizar. Isso foi projetado no Brasil todo. E é um momento em que um jovem, né, numa cidade do interior de Minas, recursos intelectuais muito reduzidos, e, consequentemente, uma perseguição muito grande, né? Porque a doutrina, a intolerância, né? O descrédito, né? A perseguição era muito grande. E como a gente está falando de obsessão e desobsessão, consequentemente, né? Aí a gente pode ter os dois lados, né? Espíritos de luz
fortalecendo, né, essa missão, né, de Chico Xavier nesse momento, que era um momento crucial. A gente vê aí, André Luiz nos elucida muito a respeito disso, muitos que têm missão acabam se desviando ou, né, assédios muito grandes, de lados negativos, né, acabam interferindo. E Chico se manteve ali sóbrio, né, consciente, firme. É uma coisa, é uma consciência elevada da missão, né? De si mesmo e do que deveria fazer, né? Porque quando ele soube aceitar as dificuldades, superá-las, realizando. É o que acontece com a gente tem muita... Para superar as dificuldades, a gente costuma desistir de algumas coisas que seriam tão importantes para nos colocar de pé. Manter, né? Ali E Chico não, ele realmente tinha uma lucidez, né, espiritual muito grande. Porque até num livro de Inês de Castro, ele narra a visita dele à casa que eu receberia. Ele vê o pai, a mãe, e a mãe o percebe, a Maria São João de Deus. E ele narra com muita propriedade aquela visita que ele fez, como a gente vê a visita de Segismundo na obra de André Luiz, ele narra essa visita no Inês de Castro. Em Cartas de uma Morta, que é de 37 a 39, não recordo direito, ele tinha uma expectativa da mãe escrever alguma coisa através dele. É um livro belíssimo. E aquela escreve uma carta de adeus para ele, falando da missão dele. O que ele não deveria desviar, o que ele deveria encarar, como ele deveria receber. Aquele tratado de Chico tem uma característica de obediência, né? Isso é fundamental, né? E a obediência... Está aberto a obediência ao divino, né? E a resignação, como fala no Evangelho. Ele soube lidar com isso. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Por isso que ele conseguiu amar o suficiente para levar a sua obra adiante. Então são livros assim muito interessantes que a gente vê Chico nesse estágio iniciando. E com a chegada de Emmanuel, né, evidentemente, que faz aquele contrato com ele, né, das obras que deveriam escrever. Fortalece muito nesse momento, né? No primeiro momento, Emmanuel falou em 50 livros. E aí... 30 livros, desculpe. Aí ele escreveu os 30, depois dobrou. 50. Aí chegou a 100, aí foi pedir o encerramento, né? Emmanuel falou, você está desapropriado nessa encarnação. Aí eu pergunto, e se eu me negar? Aí Emmanuel responde para ele, nós falamos em desapropriação, seu corpo será desapropriado. Era o desencarne. Não é mais aí, como diz Chico, naquela simplicidade e alegria, aí continuamos trabalhando. Estou à disposição, fazer meu instrumento. Estou à disposição, e foi o que ele fez até o final, né? E é o que a gente sempre diz, né? Existe uma arquitetura divina sacralizada, né? De tempos em tempos a gente recebe aí, por dádiva do nosso Criador, espíritos elevados, mensageiros divinos, que vêm e entre nós nos mostra que é possível, não é? Que é o que a gente sempre diz, quando Jesus trouxe os ensinamentos, tudo que foi dito é possível de se vivenciar. Foi dito para nós. E às vezes colocamos isso tão distante, não é? Que nós não acreditamos nisso. E aí Chico vem, né, falando, fazendo, mostrando, exemplificando e dizendo, olha, esse é o caminho, dá para fazer, dá para ser feito. Por isso a importância que precisamos voltar a nossa atenção ao homem, ao médium, a Chico Xavier, né, para que possamos nos fortalecer no nosso dia a dia aí. Acho que chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Não esqueçam de mandar perguntas, dúvidas, comentários. No finalzinho do programa vamos reservar alguns minutos para poder estar respondendo. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Hoje com a presença do nosso amigo Eugênio, vindo de Pedro Leopoldo, passando uns dias aí no Rio de Janeiro. E com o tema Chico Xavier, como não poderia deixar de ser. Estamos falando de Chico, Pedro Leopoldo. Sabemos que o nosso tempo é pouquinho, é bem restrito aí, mas vamos dar ênfase a alguns pontos importantes, interessantes aí nesse nosso tempo. Vamos falar do Grupo Meimei. Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo e ali iniciou essa missão em terra desse anjo-homem, homem-anjo, desse espírito elevado que deixou um exemplo de dedicação, de perseverança, de persistência, de ritmo, não é? No sacralizado. A gente sabe que para manter, né, nós temos um propósito aqui em terra, nós viemos com um propósito, como Kardec pergunta aos benfeitores, o que fazemos aqui, o que é a reencarnação e qual o propósito da reencarnação. Então, viemos para poder lapidar a alma, despertarmos os sentimentos mais nobres, as nossas virtudes, aprendermos a amar. Precisamos deixar rastros espiritual. E hoje, como a gente sabe, a nossa estada em terra ainda é muito falha, tendemos muito a desviar, qualquer marolazinha nos tira do caminho, né? Tendemos muito ao egoísmo, tendemos muito às ilusões e aos anseios humanos de ser, e acabamos que nos distanciamos desse propósito divino. Por isso a importância, meus amigos, de nos aproximarmos, né, de exemplos como de Chico Xavier. E nada melhor do que visitar, estar ali, né, Fazenda Modelo, todas as casas onde Chico morou, os centros espíritas, os locais onde era o encontro de pessoas para poder, voltadas ao bem pelo bem. Ou seja, Chico tinha essa essência, né, de sentir, de vivenciar a parte divina dentro de cada um. Ele não via defeitos, ele não julgava, ele não condenava. Ou seja, era o bem pelo bem. É o verdadeiro amar ao próximo como a si mesmo, como nos ensinou Jesus. Né, Eugênio? Tem uma frase muito interessante sobre essa convivência. Né? O que ele falava? Eu acho que até que ele podia ver os defeitos, mas ele falava: a mim eu permito a cada um ser como é. A mim eu desejo ser cada vez melhor. Então essa que era a tônica dele. Ele respeitava cada um como era, mas cuidava do melhor para ele. Porque ele podia se mudar. Nos outros ele... Mudar, mas é o que a gente faz o contrário. Quer mudar os outros, né? Está sempre preocupado com... E ele melhora esse pouco, né? Então o Chico ele tem essa virtude. Você estava falando aí sobre a história de Chico em Pedro Leopoldo, da visita. Eu acho interessante, nós até de Pedro Leopoldo, dessa geração, né, para cá, dos 50 para cá. Chico saiu para Leopoldo em 59, mas ele deixou, Chico já era Chico Xavier, né? A obra, a base dele toda foi trabalhada nesse período que teve em Pedro Leopoldo. Os grandes... Né? Todos os trabalhos dele, as psicografias de Emmanuel, os romances... André Luiz, né? Ele já foi o final da obra dele, foi Uberaba, mas todo... Iniciou lá, né? Foi todo em Pedro Leopoldo. O trabalho dele na Fazenda Modelo, a construção do Luiz Gonzaga, quer dizer, as reuniões públicas que ele atendia lá nas segundas e sextas-feiras, né? Com um grande público, com receituário e psicografia. Ele ainda psicografava na Fazenda Modelo, ele participava do culto no lar, na casa do Dr. Romo Juviano. Até, Dr. Romo, você estava falando sobre questão de credibilidade, o Dr. Romo foi uma pessoa que veio ajudar Chico se estabelecer, porque ele era o gerente da Fazenda Modelo. Já veio preparado para receber, né? E ajudou ele nesse início. E o outro foi o Zeca Machado, que era o gerente da Companhia Industrial. Os dois lugares que davam emprego em Pedro Leopoldo, se tornaram grandes amigos de Chico, espíritas, né? E, quer dizer, isso deu ele um sustentáculo por causa da perseguição. A espiritualidade não desampara ninguém. Está sempre por nós, né? Sempre, tudo é um planejamento. A gente é que tem que valorizar aquilo que chega à nossa mão e trabalhar, né? Nós acreditamos muito pouco ainda, né? E esse ponto é fundamental, né? A fé, né? Nós somos
centelhas divinas, nós somos filhos, né, do mesmo Pai, mas não assimilamos isso, né? A nossa fé ainda deixa muito a desejar. Não é inabalável. É inabalável, segundo Kardec. E o diferencial de Chico era isso, né? Ele alcançava isso, né? A consciência já estava elevada ao sagrado, né? E mostrou pra gente que é capaz, que somos capazes, né? Chico, quando perdeu os movimentos das pernas, o que ele disse? Mesmo sem as pernas, vamos caminhar para frente. Ele não falou, vamos parar, né? Vamos caminhar. E Chico, ele se tornou com essa obra toda, né? Conhecido no Brasil todo, que a época dele em Pedro Leopoldo, as caravanas, né, se dirigiam lá em Pedro Leopoldo, ele recebia muita gente, era aquela movimentação. E Chico parte para Uberaba, a história de Pedro Leopoldo ficou lá em Pedro Leopoldo. Por quê? Ele não parou a história dele, né? Continua. Continua em Uberaba e, quer dizer, a essência, né, estava com ele lá. Então, muitos visitavam Chico lá em Uberaba. Com o desencarne dele, hoje a gente vê as pessoas procurando essa origem. Né? Em Pedro Leopoldo, como você esteve lá com suas caravanas. Hoje, agora sempre, 4 vezes ao mês. E do exterior, hoje você até nos ajuda lá. Então é interessante a gente ver, e resgatou até para Pedro Leopoldo a memória de Chico. Sim. Porque com essa procura todos nós fomos nos interessar mais por esses momentos de Chico Pedro Leopoldo, pela sua história, pela casa, pela a energia que a gente vê nos lugares que passou. Hoje nós temos os Caminhos de Luz Chico Xavier, né? Que é a praça, que é a casa onde ele morou, o Centro Meimei, o Luiz Gonzaga, o açude onde ele avistou Emmanuel, a Fazenda Modelo onde ele trabalhou. Então são pontos de referências, né, para que a gente vá de encontro às histórias de Chico. E eu comentava com você a admiração que eu tenho por Chico ainda grande, pelo trabalho que ele realiza no Meimei. Não por estarmos lá, mas quando a gente vê o cenário que Chico vivia, né, era aquela procura, um trabalho incessante, né? Tanto no lado profissional quanto no lado espiritual, ele ainda idealizava a retomar um trabalho de desobsessão, que é um trabalho mais íntimo que o médium trabalhou. Ele trabalhou no início com José Xavier, que a gente não tem muito histórico disso, que José Xavier, irmão dele, desencarnou em 39. E o Meimei foi inaugurado depois, em 52. Mas o Arnaldo Rocha, que foi esposo de Meimei na Terra, né? Ele que nos conta e depois nós fomos identificando tudo. O Chico convida Arnaldo para fundar um grupo de irmãos conscientes que tivesse o interesse de socorro aos desencarnados em sofrimento e aos encarnados que recebiam também essas influências. Então o Arnaldo, ele foi casado com a Irma de Castro Rossi, Naná, que era apelido familiar, e ele apelidou de Meimei, que era grande noiva, grande amor, né? E hoje ela é a Blandina, que está lá no livro Ação e Reação, entre o céu e a terra, no capítulo 9, Lar da Benção. Ela que recebe as crianças desencarnadas e as mães que vão visitar durante o sono físico. Então é um espírito que se revelou, né, de alto estirpe, e o Arnaldo era um ateu, em encontro casual com Chico, casual entre aspas, ele vai visitar o Luiz Gonzaga e começa a interessar pela doutrina. Depois de 6 anos de trabalho ininterrupto com Chico Xavier, Chico propôs a ele esse trabalho de desobsessão. E eles foram inaugurar uma casa íntima, de um corredor imenso, lá no fundo. A gente tem até algumas fotos que a produção vai colocando aí na hora. Uma foto aí do antigo. Do antigo, e quando ele encontrou a casa, quando iniciou, né? Ele construiu a casa, né? Na verdade, ganharam um pedaço de um lote e ali fizeram um salão que constava de uma biblioteca e um banheiro, uma mesa no centro, que é a mesa que está lá até hoje, e ali foram 20 entre amigos e familiares que iniciaram o trabalho da desobsessão. O objetivo dessa reunião era exclusivamente atender a desobsessão, né?
nos narra Arnaldo o seguinte, que eram os casos difíceis, muitas vezes, que chegava pedindo socorro ao Luiz Gonzaga, e devido à estrutura da reunião, né, e da movimentação, e do trabalho que realizava lá, que era da psicografia e receituário, era impossível socorro a esses irmãos diretamente. Aí eles fundaram o grupo Meimei, né? O nome foi dado por Chico devido ao reconhecimento desse espírito, que era a esposa do Arnaldo. O Arnaldo queria a Casa dos Espíritos. Chico falou, eu vou ser preso. Não, imagina, nessa época, perseguição. Então aí fundaram o grupo Meimei, entre os amigos e familiares, para assistência aos desencarnados, através da psicofonia. Chico Xavier, médico psicofônico, dedicava-se, igual aos demais médios, a receber os espíritos sofredores, a se apassivar para que eles pudessem ser socorridos. E a admiração que eu falo, porque Chico já era um médium conhecido, não vou falar famoso, que eu sei que o ofenderia, mas um médium conhecido e reconhecido no Brasil todo, com inúmeras tarefas de livros. Nós estamos falando da publicação já de há 2000 anos, Nosso Lar, ele já tinha, Paulo Estevam, best-seller, né? Todos os livros. Paulo Estevam, Marco, né? Brasil, Coração do Mundo, Nossa. O Pátria do Evangelho, para citar só alguns. É. Quer dizer, ele se dedicava a isso. E ao trabalho ainda de assistência em 2 reuniões, um culto no lar com psicografia, que depois a gente viu os livros editados agora pelo Vinha de Luz, né? Mas tinha ciência de que havia uma parte que não poderia ser ignorada, essa assistência aos nossos irmãos que tem essa necessidade de esclarecimento. É a caridade pura. Acho que esse é um ponto, né? É a caridade por onde eu posso ser útil e socorrer. Ele viu ali. E até os familiares, vale a pena a gente citar, porque muitas das pessoas falam que os familiares não trabalhou, né? Mas lá trabalhou as irmãs dele, Lucila, Dália, que desencarnou agora em 2015, uma grande amiga que trabalhou lá até os Foi 90, a última irmã, né? A última irmã. Que tava... Desencarnou aos 90 anos, inconfessáveis. A cunhada, a mulher do Zé Xavier, a Genia, a mulher do André Luiz, que emprestou o nome para o espírito, a Edith Malaquias, os cunhados, Chiquinho, Pachequinho e mais grandes amigos. Eram esses, né, que estavam ali, ou seja, pessoas próximas a ele para poder... O movimento espírita de do Brasil, ia muito visitá-lo nessas reuniões dos médios, como Ivone Pereira, o Pastorino. Está falando aí de... Valdo Vieira... vamos ter vários, né, que visitavam essa reunião por uma pesquisa que a gente fez. Então era um trabalho íntimo, era um trabalho desconhecido de Chico Xavier, que está sendo resgatado agora, a partir de 2010, que nós tivemos essa oportunidade de verificar e trabalhar esse período de Chico no meio dele. Que estão registrados no livro, registro, que a gente vai falar um pouco dele. Dos livros. O importante é a gente... Olha como o Chico deu a importância a esse trabalho da desobsessão, né? E hoje as casas espíritas, muitas, não se dedicam, ou se dedicam pouco a esse trabalho, né? Eu acho que o trabalho da desobsessão é um trabalho que precisa ser olhado de uma forma como o trabalho da transição planetária que nós vivemos, uma maneira de socorrer, de ajudar a equilibrar e de encaminhar os espíritos através dos espíritos superiores. Evidente, não somos nós, mas dessa oportunidade dos espíritos ainda ligados ao orbe terreno, sem o esclarecimento, sem a consolação, sem o encaminhamento de socorrer. E para a própria Casa Espírita, nós vamos ver a estatística que Arnaldo fazia, da assistência que tinha para as casas espíritas no trabalho da desobsessão. Porque Chico não teve nenhuma psicografia no meio, só foi psicofonia. Mas toda estrutura de reunião mediúnica, os 5 minutos são reservados à orientação para o grupo. E a orientação vinha através de Chico, dos mentores espirituais que o acompanhavam. Então o Arnaldo ficou... Tem até uma foto da época lá, que estava André Luiz, Meimei. Todos participaram, Bezerra, Aulos, os mentores dos livros de André Luiz, Teresa Dávila, enfim, eram informações muito grandiosas. E o Arnaldo Rocha, comentando com o Pastorino, que é o autor do best-seller Minuto de Sabedoria, que era amigo do grupo, ele doou um gravador que se chamava gravadora. Aí passaram a gravar as mensagens, que era datilografada pelo cunhado de Chico, Pachequinho,
E isso foi sendo juntado, essas mensagens, até que Emmanuel autorizou a edição do primeiro livro, chamado Instruções Psicofônicas, que deve ser também mostrado a primeira edição aí pelo nosso... A produção aí vai... Então esse livro é um livro que traz trabalho belíssimo sobre a estrutura de uma reunião de desobsessão, né? Como funciona... Dá todo esse aparato, né, todos esses aparatos. Depois, é um livro que deve ser estudado como digamos... Uma cartilha, um tutorial, né? Um doutorado em reunião mediúnica. Porque é uma orientação para aquele grupo iniciante, né? De trabalho de desobsessão. E, através desse livro, surgiu o segundo livro, que chama Vozes do Grande Além, que já eram testemunhos de alguns espíritos que ali foram atendidos, já estavam em outro estágio, apresentando... Dando testemunho, né? Testemunho. Olha que... Então, são livros assim, valorosos do movimento espírita, e tem um estudo muito perfeito feito pelo Dr. Dias da Cruz, né? Um médico carioca, foi presidente da FEB, em que ele fala, o Arnaldo pediu ao Emmanuel que trouxesse algum trabalho sobre a reunião de desobsessão. E ele indicou o Dia da Cruz para fazer esse trabalho. Então são 5 lições que se tornaram 6, que devem ser vistas nesse livro, nesses 2 livros. Chama Alergia e Obsessão, que ele faz essa comparação da influência fluídica, né, pela nossa captação mental. O segundo é Parasitose Mental, colocando essa questão. O terceiro é Domínio Magnético, que controla a mente das pessoas. O outro, Fixação Mental, você falava em a auto-obsessão. Isso. Ele fala que dura muitas vezes séculos, começa encarnado e vai para o plano espiritual e não consegue sair disso. E segundo Emmanuel, muito de nós desencarnamos e não conhecemos a espiritualidade, o plano espiritual, nós ficamos aqui mesmo. Reencarnamos muitos, né? De novo, muitos de nós. A estatística de Emmanuel, a cada 4, 3 não sabe para onde vai, o que está fazendo, e às vezes quem reencarna sem conhecer. O nosso sonho é nosso lar, às vezes nem passamos. E a gente aqui com essa oportunidade de fazer esse trabalho. O trabalho, né, da obsessão é esse resgate, né? E tem a quinta lição, que é a terapêutica da prece, como o medicamento. Ele explica o mecanismo e dá a terapêutica da prece. E tem a sexta, por isso que eram 5, virou 6, porque no Voz do Grande Além tem a obsessão oculta, que ele fala do nosso período de vigília e hipnose durante o sono. Muitos de nós somos obsidiados no plano espiritual e voltamos com ideias contrárias à nossa própria realidade na Terra. Distorcidos, né? Então é um trabalho belíssimo que eu recomendo a todos lerem nesses 2 livros, que depois nós vamos falar do terceiro. A importância, a gente já está quase terminando já o segundo bloco, né? Eu acho que hoje a produção vai conceder um 4º bloco para a gente. Mas falávamos da importância, né, de voltarmos a atenção para tudo isso. No programa passado nós falamos dessa influência, desse intercâmbio aí do plano espiritual, nos espíritos encarnados, nós aqui. Kardec, a espiritualidade responde a Kardec que a influência é muito mais do que imaginamos. E quando não temos essa consciência, quando não estamos cientes, quando não organizamos os nossos pensamentos, consequentemente, dificulta mais ainda o entendimento. E aí ficamos à mercê, nós ficamos nas mãos, literalmente, de espíritos, como você diz, contrários a evolução, ou seja, né, contrários à nossa proposta divina aqui, trazendo consequências ruins. Melhorar. Se a gente não parte para isso, nós recebemos o quê? O reflexo das vibrações do que nós temos mais de oculto. E aquilo se manifesta no mal, né? Isso, influenciando fortemente. Então, se voltarmos a atenção... do mal, né? Isso, e se voltarmos a nossa atenção para isso, nos prepararmos mais, como diz André Luiz, né? Volta a sua atenção, a coisa é muito sutil, mas está nas nossas mãos direcionar para onde nós queremos ir, ou seja, nós nos tornamos objetos, somos conduzidos, se quisermos. Porque quando temos a consciência e vibramos para outro lado, conseguimos consequentemente amenizar isso, estamos ajudando, esclarecendo a esses nossos irmãos. Né? E a nós mesmos. E a nós mesmos, principalmente.
Terminamos aqui, chegamos no finalzinho já do nosso segundo bloco. Vou fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o último bloco do nosso programa de hoje. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa. Podem mandar mensagens, dúvidas, comentários através do nosso e-mail, do nosso WhatsApp, ou também deixar na rádio ou na rede brasilespírita.com. O endereço vai estar passando aqui, pode anotar com calma. Hoje aqui com a visita do nosso amigo Eugênio, estamos falando aí mais um pouco abordamos sempre Chico Xavier no nosso programa. Chico, é isso que, quando Emmanuel nos diz que, uma observação que Emmanuel faz a respeito das parábolas de Jesus. Porque às vezes nós nos colocamos diante desses ensinamentos vindos diretos do nosso Criador, trazido pelos mensageiros crísticos, né, que de tempos em tempos a gente tem, e nos colocamos muito distante desses ensinamentos. Achamos que não é para nós, que não é para agora, que não dá. Consequentemente, sabemos que tudo é mental. E quando trazemos isso para a nossa mente, estamos nos distanciando cada vez mais de nos aproximarmos dessa nossa realidade. Né? Nós temos essa divindade dentro de nós. E Chico Xavier, particularmente para mim, Eugênio, por isso que estou te dizendo, a importância de Pedro Leopoldo, a importância dessa proximidade, né, dos exemplos do que vivenciou Chico Xavier, é que isso nos fortalece, isso nos deixa próximo do possível. É possível ser assim. Precisamos apenas pegar esse manual de funções, esse tutorial, não é isso? E nos esforçarmos um pouco mais. Educarmos um pouco mais a nossa mente para esse lado sacralizado. A nossa vida, a nossa mente, ela foi muito educada para a matéria, mamon, né? Estamos sempre querendo ter sucesso, ter dinheiro, ter desejo, ter satisfação dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas ilusões, e pouco nos dedicamos a esse lado mais sacralizado. Tem uma passagem no Evangelho, que está no Obediência e Resignação, que eu já citei aqui, que fala o seguinte, está nesse capítulo, não sei se é no mesmo, que recomenda o seguinte: vivei como homens de vossa época, sacrificai as coisas fúteis, mas para o bem. Né? E não está pedindo que ninguém vive oração fora do mundo. Não, nós temos que viver como homens da nossa época. Mas tudo que fizerdes, eleva o pensamento a Deus. E quando terminares qualquer obra, qualquer tarefa, volte o seu pensamento ao Criador. E o que? Isso é para nos indicar que nós não devemos perder a sintonia com o mundo espiritual. O nosso problema maior, né, é a gente perder. Eu sempre falo, um elo no bem, né, esses momentos que nós estamos aqui, é que nos fortalece, nós vamos nos dando subsídios, porque nós sozinhos, ou sem atitude, sem uma ação, a gente se enfraquece com muita facilidade. Né? André Luiz tem uma frase que você pode até falar
na bondade. Mas se você não agir, ela vai ser inútil para a sua felicidade. Não adianta. Né? É uma enxada que pode ser de ouro, mas se estiver parada, ela vai enferrujar. Não vai trazer, não vai auxiliar, ajudar efetivamente em nada, né? E Chico era esse exemplo, né? Da atitude, da ação. Não desanimar, fazer o que tem que ser feito. E a frase dele, que você falou da enxada, né? Que Emmanuel falava com ele o seguinte: se alguém falar que você vai capinar o mundo, não fale nada. Dele é enxada. Olha os ensinamentos, Coisa né? tão simples, mas é verdade. A gente pensa em coisas muito grandiosas, mas não começamos. E isso não tem o start, né? Acha que está distante, que não dá, que vamos deixar para daqui a pouco. E a gente sabe que a doutrina material, ela tem uma força grande. Se não tivermos ciente da nossa proposta aqui, vamos escorregar. Dificilmente vamos conseguir manter, né, essa estrutura mais sacralizada. Eu gosto muito da lei das leis morais, da lei do progresso, ela é animadora, entendeu? Então, quando você desanima com alguém, a lei do progresso nos fortalece. Se desanima consigo mesmo, você sabe que você tem que atender uma lei do progresso. Então, a lei do progresso, a gente pode fazê-la no tempo que a gente determinar, mas ela tem que ser feita. Então, se a gente puder começar agora... Não é? O que acontece muito, por isso que precisamos estar atentos. Nós temos uma influência muito grande, né? Nós estamos num momento de transição, a começar por aí. Ou seja, é um momento que acenderam-se as luzes, né? Ou seja, não dá para colocar mais nada embaixo do tapete. Mostrem as tuas caras. E isso a gente vê que está na humanidade, generalizado. Porque Jesus, né, em seus ensinamentos... Tá claro, ele diz que em um determinado momento, na Terra, só irá habitar os espíritos que estejam, né, pelo menos com a intenção, né, desse caminho mais sacralizado. Ou seja, esse é o momento do joio e do trigo, é o momento da separação. Para onde eu estou vibrando, para onde eu estou direcionando o meu coração. E Chico Xavier vivenciou o caminho que devemos seguir. Daí a importância de estarmos próximos da obra, da cidade, conhecer, estar, ver. Há uma energia muito grande ali, né, Eugênio? Com certeza. A história está ali, está escrita, e cada um a percebe de uma forma, né? Vamos falar um pouquinho do livro, né? Registros Imortais. Quer dar um overview aí desse, alguns pontos mais, que é o sexto? Super overview, então. Na verdade, nós falamos dos dois livros, As Instruções e Vozes do Grande Além, e quando completou 60 anos do Grupo Meimei, foram lançadas umas fitas, né, 7 horas da voz de Chico Xavier na psicofonia desses espíritos. E nós fomos buscar o gravador, que vocês devem ter visto na capa, para que ficasse à exposição juntamente com essa lançamento de 3 DVDs, que constam essas gravações. E o memorialista de Leopoldo nos falou que tinha os originais dos livros. Nossa. Tá. Eu falei, não pode, porque fica com a editora que os editou. Aí ele me deu uma pasta, nós tivemos a felicidade de encontrar 80 mensagens que estavam, entre aspas, perdidas. Tesouro, né? Desde 1958. Então nós encontramos o chamado terceiro livro da trilogia do Meimei, dessas reuniões memoráveis que estavam só na memória dos companheiros que a participaram. E essas mensagens, nós fomos fazer uma pesquisa, foi o que nos favoreceu até o conhecimento do trabalho do Chico no Meimei e daqueles que participaram com ele, porque o pessoal era caprichoso. Então as anotações eram muito perfeitas, as mensagens, a identificação dos espíritos. E nós nos perguntamos por que esse livro ficou perdido esse tempo todo. Nós planejávamos fazer uma surpresa para o Arnaldo Rocha, que então era encarnado. No período de preparo da digitalização das mensagens, contratação da editora, autorização da família do Chico para publicá-las, o Arnaldo desencarnou. E ficou então a nosso encargo essa pesquisa, esse trabalho de organizar esse livro.
o que foi para nós, como presidente do MEI-MEI, muito gratificante, porque nos convidou a essa pesquisa, a esse trabalho, a essa análise, a sensibilização cada vez maior do trabalho que foi realizado e é realizado naquela casa, né? Que foi voltado especificamente para isso. Então o livro chamou-se Registros Imortais, que consta uma pesquisa muito intensa do Grupo MEI-MEI. Está passando aí na nossa tela, aí, a produção deve estar... A capa do livro, isso, né? E nós organizamos essas mensagens e analisamos, vamos estudar todas as mensagens. E nós vimos que esse livro ele tem uma característica diferente dos dois primeiros, que foram editados, um em 55, um em 57. Tem até um dado interessante do Instruções que eu esqueci de dizer, mas em tempo. Ele foi editado no mesmo ano do que nos Domínios da Mediunidade. Quem estudou nos Domínios da Mediunidade pode saber que era o que André Luiz visitando o trabalho mediúnico da desobsessão e o trabalho de passes. Não é isso? E nós não acreditamos que seja outra reunião que André Luiz tenha visitado. Olha que relíquia, né? Olha que... Devido à própria afinidade com o médium Chico Xavier. E presente também, né? André e o trabalho como era realizado. Então, nós estamos até fazendo um trabalho de pesquisa de juntar essas ideias. E sabe que a própria espiritualidade, né, Eugênio, traz isso, né? A coisa fica palpável, né? Fica, a gente se assusta quando a gente vai encontrando essas coisas. E essa pesquisa, então, nós vimos as mensagens que constam nesse livro, são mensagens para o meio religioso, sim. Daqueles que vivenciaram certas religiões, católicas, evangélicas, espíritas. Inclusive, tem muitas mensagens aqui dos médios, dos trabalhadores do Rio de Janeiro, na época, né, tanto evangélicos daqui, como católicos, que como espíritas. Não sei se é coincidência, mas não é, que era capital, né? Então, muita coisa devia residir aqui. Era necessidade. Era. Então, esse livro, nós fizemos uma pesquisa e vimos, fomos olhar o depoimento desses religiosos, muitos com acertos, outros com conselhos, né, muito válidos para todos nós, e outros com desacertos, que levaram um grande tempo para se recuperar no plano espiritual devido ao próprio desvio, ou muitas vezes a falta de entendimento da própria religião, ou o que ela muitas vezes oferece para aquele que tem uma liderança religiosa, que é a ilusão da vaidade, dessas coisas que a gente não precisa repetir. Então é um livro, e aí eu entendi porque ele demorou tanto tempo. Ele veio para uma época de transição, onde a espiritualidade está sendo buscada por todos os setores. Então é um esclarecimento, uma luz para a gente, eu chamo até esse livro de Páginas de Luz, para que a gente possa refletir realmente. Ficar atento, né? Na conduta e do que nos espera, com a responsabilidade que a gente vai adquirindo. Em todos os setores, até inclusive das profissões, aqueles que desviaram nas profissões, como médicos. E André Luiz fala bem isso, né? Ele deixa bem claro essas... Né? Então tem 80 mensagens nesse livro que são mensagens super atuais. E outra coisa, fala inclusive do aquecimento global, nós estamos falando de 58. Tem mensagens aqui, 4 mensagens do médium aqui do Rio de Janeiro chamado Barros de Fournier, alguém deve conhecer que está nos assistindo, que comemora o centenário da doutrina espírita em 1957. Olha aí. São 4 mensagens dedicadas ao centenário do espiritismo. Então é um livro histórico, né, e de grande instrução, que nós tivemos a felicidade de organizar e publicá-lo e lançá-los em 2013. Nós estamos com 4 anos com esse livro. Ele é feito pela editora Vinha de Luz. Vocês vão me permitir dar o telefone? Sim, se alguém quiser adquirir. 031 Minas, 2531 3200. Pode até repetir. 2531 3200 031 ou www.vinhadeluz.com.br. É esse livro aqui, mostrando de novo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode fazer contato aqui com o programa que a gente faz esse lobby aí. Então, o MEI-MEI hoje dedica a esse trabalho da desobsessão. Hoje nós temos 4 reuniões, conseguimos fundar uma creche, que maravilha. Tem 100 crianças que hoje trabalham em parceria com a prefeitura, ou a prefeitura
devido à ação social e à Secretaria de Educação. A creche veio meio-meia, a influência de meio-meia, alguma... Num sonho. Nós tivemos um sonho de visitando um local de crianças. Olha. E eu nem associei a meio-meia, depois eu falei, gente, santa ignorância, a gente acha a ideia da gente. A meio-meia é responsável por crianças, né? Olha como é que... E nossa creche funciona, sabe onde? No asilo, onde Chico Xavier passava os réveillons, desde que foi para Uberaba. Olha como é que as coisas estão tão casadas, né? Ele ia para lá do dia 31, ali passava uma noite onde os seresteiros tinham café com leite e pão com manteiga a noite inteira. E era onde ele ficava aberto ao público para visitá-lo, cumprimentá-lo. Enquanto ele teve a saúde permitiu, ele passou esses réveillons nesse asilo que hoje é a creche, que é o Lar Chiquinho Carvalho. Chiquinho Carvalho era o cunhado dele que nós prestamos uma homenagem. Foi um que ajudou muito o local, esse asilo, segundo o próprio fundador, que foi um casado com a sobrinha de Chico. Então, nossas tarefas continuam, graças a Deus. E Chico saiu de Pedro Leopoldo, ele não deixou nada desamparado. Que a impressão que dá que Chico... E ele continua, né? Não, ele se organizou porque tinha um meio que voltado para a desobsessão. Luiz Gonzaga, reuniões públicas, cartas consoladoras. Nós temos o Bezerra de Menezes, que foi a sopa diária, né? Temos o Sheila, que nós chamávamos lá de pronto atendimento. Era onde popularizou o espiritismo em Pedro Leopoldo, e a casa foi fundada sob a orientação de Chico. E através dessas 4 casas, que foram ramificando outras casas, outras atividades basilares a essas casas. Então, ficou tudo muito bem encaminhado. Eu tenho um detalhe, Eugênio, que a gente sempre comenta, acho que aqui até no programa nós comentamos em alguma oportunidade. Nós sabemos que há uma conturbação muito grande, as adversidades estão vindo e, como estatísticas aí da espiritualidade, a gente sabe que 95% da humanidade está voltada para César, Mamon, literalmente não tem Deus, infelizmente, até pelas estatísticas, né, a gente sabe, Emmanuel diz que cada 4, 3, né, não... E Emmanuel dá um outro dado, que ele diz que a humanidade, nesse momento, não consegue ficar 5, 10 minutos com o pensamento e o coração voltado para a coisa mais sacralizada. Não consegue. Desvirtua, a mente está totalmente voltada para o outro lado. Está um efeito manada muito grande. Eu acho que aí olha o detalhe para você ver. A importância de Pedro Leopoldo como uma cidade, Chico Xavier como, um exemplo, né, de harmonia, de paz, de amor, de tolerância, de mediunidade. Eu acho que engloba aí virtudes, assim, né? Eu acho que tem tudo para ser um ponto onde o Brasil todo poderia ir para beber um pouco nessa fonte. Porque as grandes cidades, os grandes centros, está uma diversidade muito grande e as pessoas estão sendo levadas no controle remotos. Passa a encarnação toda, nasce, sobrevive, procria e morre. Eu acho que é onde que você fala desse momento, que as reuniões de obsessão, vamos reforçar um pouco também esse trabalho, ela tem um papel muito importante, porque ali a gente vê testemunhos vivos, né, de pessoas que aqui passaram, que tiveram a sua história e a dificuldade que veio. Então é um ensinamento para a gente. Uma lição, né? Um socorro àqueles. Né? E as casas, como Kardec fala, que não tem outro meio a não ser experimentação. Então as casas espíritas têm que voltar cursos, não cursos imensos, mas reuniões preparatórias, né? Para que esses médios possam ir estudando, experimentando e se soltando e trabalhando concomitantemente, segundo Kardec nos explica. Então, eu acho que tem que fazer um trabalho de acolhimento a essas pessoas que podem ser os médios. Porque nesse livro, o Registros Imortais, o Barre de Fournier, ele fala isso. Sobre ele, como médium dirigente de uma reunião mediúnica, ele pediu para ver a situação dos médios que reencarnaram. E lá ele foi visitar os arquivos. E ele fala, muitos pedem para resgate, outros para aprendizado, outros para socorro, mas, aí vem o mas, entretanto, quando chega é que a gente foge ao compromisso.
né? E a mediunidade é uma coisa que nós temos que encará-la com mais simplicidade, com mais objetividade, para que os resultados venham. Porque muitas vezes nós, segundo Barros de Fournier, nós médios tornamos um entrave para os espíritos que querem trabalhar em socorro à humanidade. Nós somos, né, grandes a gente não entraves. Permite o trabalho. E é o que a gente fala de Chico. Chico, em todos os setores, ele deu oportunidade de trabalho. O Efigênio Sales Vitos, numa mensagem aqui também, só para fortalecer o que tem nesse livro, ele fala sobre a mediunidade, ele fala que a sobrevivência da alma é a consolação. O esclarecimento religioso é uma bênção. O labor científico abre novas portas para o ser humano. E a desobsessão é o remédio para os processos deprimentes da humanidade. Aí voltamos a Chico. Por que ele abriu uma reunião de obsessão? As cartas consoladoras falam da primeira tese, que é Efigênio Sales Vitos. Efigênio Sales Vitos foi um presidente da União Espírita Mineira, só esclarecendo. A primeira consolação, as cartas consoladoras. O estilo religioso foi a obra de Emmanuel. Científico, André. Científico, André. E o quarto foi a desobsessão. Por isso que Chico se tornou a maior antena psíquica. Ele trabalhou em todas as áreas que a mediunidade poderia oferecer a oportunidade de consolo e esclarecimento à humanidade, que é desde a época dos profetas, dos patriarcas, Deus utiliza da mediunidade dos médios para auxiliar a humanidade ao progresso, da lei do progresso. Então, nós hoje calamos muito essa possibilidade, né, por falta de formação mediúnica, de dedicação num trabalho íntimo, num labor silencioso. Isso, né? Aí, sem estardalhaço. Sem holofote. É um trabalho íntimo, porque uma reunião mediúnica ela é contada com poucas pessoas, né? E para que ela tenha uma produção efetiva, segundo nos ensina Allan Kardec. E fica aí também o convite, né, gente, para visitar Pedro Leopoldo, conhecer um pouco do que a gente falou, de sentir essa energia que o colega aí tão entusiasmadamente narra para vocês, que é um amigo nosso. E nós ficamos muito felizes de receber as pessoas em Pedro Leopoldo, as caravanas que ali chegam, os amigos que nos procuram. É sempre uma grande alegria poder estar fazendo esse caminho de luz, né? Fiquem à vontade e aceite o nosso convite de estar em Pedro Leopoldo conosco. A importância, né, porque essa nossa estada em terra é de uma qualidade ruim, né? Nós perdemos muito o propósito divino da estada aqui. As ilusões, uma série de coisas, né, que nos desviam, né? André Luiz narra muito bem isso. E esse trabalho da desobsessão, nós aprendemos com esses espíritos sofredores, passando por situações complicadas, o que não devemos fazer, né? É uma lição. Né? Os sábios dizem que os inteligentes aprendem com a dor que passa, né? Se eu passei uma dor, eu vou não mais cometer isso, porque algo de errado, né? O resultado não foi bom. Mas os sábios, eles não precisam da dor para aprender. Ele pode aprender com a dor dos outros. E a desobsessão nos dá essa oportunidade, né? Desses relatos desses irmãos por tudo que passaram, para que a gente, deixa eu seguir por outro caminho. Né? É um aprendizado. E eu acho que com mais sensibilização, entendeu? Porque é a mesma coisa de você escutar um CD de uma orquestra e vê-la tocar ao vivo. Né? A sensibilidade, a energia, a essência, né? É outra coisa. Então, por isso que é um dos objetivos da mediunidade, o esclarecimento, né? E a desobsessão nos ajuda muito nisso. Por isso da importância de sairmos um pouco do controle remoto, né? E visitarmos Pedro Leopoldo, as obras de Chico, as estadas, onde ele esteve, onde ele passou, aprender um pouquinho, porque ele vivenciou isso. E eu acredito que essas energias continuam e vão tocar. Precisamos beber um pouco nessa fonte para nos fortalecer aqui diante dessas adversidades que são naturais. Precisamos delas, mas nos fortalecermos para poder termos elevarmos um pouquinho mais a nossa consciência e usarmos tudo isso que a vida nos oferece como instrumentos
não é? Como oportunidades de elevação espiritual. Amar a Deus acima de todas essas coisas. Né? Como diz Jesus, que primeiro o reino dos céus e sua justiça, depois tudo mais virá por acréscimo. Precisamos estar cientes, né? E aprendermos, trazermos para o nosso dia a dia esses ensinamentos. Bom, chegamos aqui ao finalzinho do nosso programa de hoje, ou temos mais uns 10 minutos? Foi concedido mais 10 minutos? Não. Lembramos que o nosso programa do próximo sábado é O Divino no Homem. Olha como que a gente já entra aí dentro de uma linha, né? Uma sequência aí trazida pelos nossos maiores. Alguma observação final, Eugênio? Vamos só agradecer mesmo a oportunidade. Leiam os livros. Isso. Leiam Chico Xavier. Visitem Pedro Leopoldo, que alegrará muito nosso coração. Agradecemos muito a presença aqui. Casa está aberta. Sempre que quiser, estamos aí de portas abertas. Teremos outra oportunidade, se Deus quiser. Um abraço lá para todos. Estaremos lá agora no Natal e depois no Festival Chico Xavier. Ah, ótimo. Tem uma turma boa aí já programada para ir. Que bom. Eu acho que chegamos aqui. Chegamos ao finalzinho do nosso programa de hoje, infelizmente. Uma boa semana para todos, muita paz, luz, que nos conscientizemos de nos aproximarmos desses ensinamentos aí divinamente trazidos pelos nossos maiores. Fica em paz, que Deus nos ilumine sempre. Um grande abraço.